Gratidão. E aqui a gente vai falar de cocriação, que é um assunto que todo mundo fica perguntando, todo mundo quer cocriar as coisas, né? E parece que a gente não está cocriando, mas na verdade a gente está cocriando o tempo todo, né? Então eu estou aqui falando, mas eu estou experienciando o que eu estou fazendo. Então eu estou co-criando essa transmissão, essa comunicação, esse vídeo está sendo co-criado. Por quê? Porque eu pensei, porque eu vibrei, porque a mensagem chegou para falar e eu estou falando. Então, o que acontece? A cocriação, na verdade, não é que a gente para e fala, agora vamos cocriar. Nós temos que viver no estado de presença, temos que estar presentes na vida. Então, quando a gente está presente, a gente está o tempo todo cocriando, conscientemente. Quando não estamos presentes, estamos cocriando, do mesmo jeito. Conscientemente ou inconscientemente, a gente está cocriando. Então, manter nosso fluxo, o nosso movimento interno de presença é fundamental, porque aí o que a gente faz? A gente alinha a nossa energia, alinha a nossa vibração e vai percebendo aquilo que nós temos que cocriar, que nós temos que fazer. Então, vão vindo os impulsos para a gente fazer. Então, eu estou fazendo esse vídeo. Você pode estar fazendo, enfim, você pode estar cozinhando, você está cocriando. Né? Não importa o que esteja fazendo, importa que esteja consciente do que está fazendo. Por quê? Porque se nós estamos fazendo as coisas todas assim, de qualquer forma, então não estamos conscientes, nós estamos simplesmente no piloto automático, apagando incêndio das coisas. Então, quando nós nos propomos a fazer determinada ação, nós estamos somente naquela ação. Então, estou aqui e não estou mais em lugar nenhum. Obviamente que os nossos corpos, né, sabemos que o processo de expansão de consciência, nós, na nossa versão mais evoluída, ela está trabalhando lá na outra realidade, né? Mas falando aqui do nosso momento, aqui, físico, e com a mensagem que me veio da mente superior, eu estou aqui falando de cocriação, nesse momento, cocriando e percebendo essa realidade. Então, a cocriação nada mais é do que você estar, porque se a gente não estivesse vivendo, a gente não teria experiência, né? Então, toda e qualquer experiência, seja ela positiva ou negativa, você está cocriando. Então, o fato é você estar alinhado e você estar no momento presente e estar na vibração da sua essência. Ou seja, aquilo que faz você vibrar e não dos seus corpos. Por quê? Porque muitas vezes você está numa vibração de uma emoção do seu corpo, que é uma memória e que não tem nada a ver com o seu estado de presença. Então você tem que estar na consciência, você tem que estar consciente no nível mais alto da sua consciência que você puder, além dessa mente tagarela e além desses corpos que sentem o que está ao redor. Então aí você está, digamos, deslocado do seu corpo físico, você tem um espaço entre a sua fisicalidade e a consciência. Então a consciência, ela emite, né? Ela irradia esses impulsos. E quando nós estamos conscientes, nós trabalhamos intuitivamente. Então eu estou falando intuitivamente, estou atuando de uma forma intuitiva e não lógica. Então eu estou ativando o lado direito do meu cérebro, transmitindo informação, porque está vindo essa mensagem. Então, a cocriação nada mais é do que a gente perceber primeiro que nós estamos conscientes e o que estamos fazendo. Agora, um ponto importante quando a gente quer manifestar algo. Para manifestar algo, nós temos que sentar e estarmos totalmente presentes. Então, aí nós podemos criar, nós podemos sentar, fechar os olhos e permitir que a energia do nosso coração, que a gente entre num estado de consciência, num estado de plenitude, de abundância. Então você vai baixar a sua onda, né, cerebral, né? Você tem que reduzir essa onda, para que você possa sair dessa mente
do estado de consciência mental que é o seu eu consciente. Então você vai baixar essa onda, vai entrar num estado profundo de tranquilidade, vai começar a irradiar essa abundância, esse estado de consciência interna, essa energia. Então aí você vai se imaginar aquilo que você quer manifestar. Então você começa a imaginar aquilo que você quer manifestar, que você está ali numa serra, né? Você está fazendo uma caminhada, enfim, você pode imaginar aquilo que você deseja manifestar. Então você vai fazer o quê? A experiência antes que ela aconteça. Então você vai experienciar aquilo, vai viver aquilo e vai sair da sua cocriação e você vai soltar. Ou seja, você já manifestou, né? Você vai sair daquilo como realizado, porque você já viveu aquilo. Foi como um dia que eu até comentei do suco de laranja. Nossa, eu tomei esse suco de laranja e tal. E de repente ele chegou, uma pessoa chegou, me convidou, foi almoçar e o suco de laranja veio. Eu não fiz nada. Então, eu tinha co-criado. Então, tudo que aparece no nosso mundo físico, nós co-criamos, seja conscientemente ou seja inconscientemente. Então eu co-criei aquilo conscientemente, foi um desejo, né, de tomar aquilo e aquilo se manifestou. Então a mesma coisa nós vamos co-criar o que nós queremos manifestar sempre dessa forma. Então a gente tem que considerar, aí se fala em lei da manifestação. A lei da manifestação é a lei da manifestação da energia. Então a nossa energia que passa, que vem do alto, passa por nós, né? Faz todo esse processo. Nós utilizamos essa energia para manifestar as coisas no mundo da forma, no mundo fenomênico. Então nós temos que estar conscientes. Então se uma pessoa, por exemplo, ela quer manifestar alguma coisa material, física, de uma loja específica, aí ela pega e ela sai correndo e começa a ver vitrines. Ela está indo no mundo do efeito, no mundo da forma, procurar aquilo que ela quer. Então não é essa forma, a cocriação não funciona assim, ou seja, ela não está consciente, ela está procurando lá fora alguma coisa. Isso significa que ela não está consciente, que ela está inconsciente querendo alguma coisa. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que se voltar para dentro, intencionar e perceber. Não, é uma blusa branca assim, né? Ela vai ver os detalhes, como é que é aquilo que ela quer, o tecido, vai sentir, é um algodão, é isso. E ela vai começar a cocriar. Estou falando isso, estou cocriando. É uma blusa de algodão, de manga comprida, eu estou usando dobrada, compreende? E eu já estou vendo essa blusa, né? E ela é de algodão, e é uma camisa muito suave. E eu já estou até vendo a loja onde ela está. Eu percebo a loja onde ela está, que é próximo da minha casa, inclusive. E não me importa quanto custa, deixa custar. Não é esse, entenda como uma cocriação. A cocriação você vai criar aquilo que você deseja. Então, essa blusa me veio agora. E, ok, está feito. Acabou a minha cocriação. Você, no caso, vai se internalizar, vai fechar os olhos, vai estar lá, vai entrar naquele estado, né? Porque eu vi já essa blusa na mente, mas acontece de a gente não perceber isso assim, dessa forma rápida. Então você vai baixar o seu nível do seu cérebro, né? Baixar a onda, como a gente chama, entrar num nível mais profundo e aí você vai intencionar e vai viver aquela experiência, né? Você vai naquilo que você deseja. Sempre você vai primeiro buscar o estado de consciência. Então você tem que buscar o estado de plenitude, de paz. E aí você faz a sua experiência. E esquece. Não vai ficar vendo depois o que, quando. Está feito. Então o que opera? As leis operam, ou seja, a lei da manifestação opera por quê? Porque eu peguei a energia, minha própria energia, e eu fiquei lá vendo essa camisa.
esse tecido, ela tem assim, essa... Então, essa energia se criou, materializou, manifestou, né? Não gosto muito de falar materializou, porque a gente chama matéria, parece que como é uma energia condensada, né? Então eu costumo falar manifestou. Porque materializou, a gente acaba se prendendo à blusa. A ideia não é se prender à blusa. A ideia é manifestá-la e, quando for mais necessário, a gente vai doar, vai... Enfim, e não é se apegar àquilo. Então a ideia não estou me apegando, eu estou simplesmente manifestando. Manifestei, acabou, ok? Fim. Entrou a lei da manifestação, entrou a lei da energia que está operando sobre aquilo e entrou quem? A lei da atração, a famosa lei da atração. Então essa lei da atração ela foi tão colocada de uma maneira tão complicada. Eu sei porque eu passei por isso, né? Mas com os meus irmãos estelares eu entendi o que é isso. Porque era anos que fazia uma coisa estava certa, outra coisa não estava certa. E falando, mas que bendita lei da atração é essa? Por quê? Porque não tinha a consciência. Então quando eles me ensinam, o que eles me ensinaram? Eles ensinaram que a lei da atração, na verdade, você não está indo lá atrair nada. Você está magnetizando aquilo que você está vivendo. Eu estou vivendo aquela camisa, estou vivendo aquela compra, vamos chamar assim, aquele produto. Você está vivendo, você está atraindo, aquilo está sendo magnetizado para você, está sendo atraído para você. Então você quer aquilo, você sente que aquilo não é uma coisa de ego, é uma coisa interna que veio essa imagem, veio essa necessidade. Então você está sendo aquilo, você está manifestando aquilo, você está, a lei da atração, você não está fazendo algo para aquilo. Aquilo está vindo para você porque é para você. Você está dentro dessa lei, ela está incorporada a você. Você está vivendo aquilo. Você fala alguma viagem, você começa a viver a viagem. Você está atraindo a viagem. Você não tem que ir lá fazer um esforço enorme para trazer a viagem para cá. Você está sendo a viagem. Você está lá, caminhando nas montanhas. Você está lá. Você está vivendo. Então a atração, na verdade, é você permitir. Foi aí que eu entendi. É permitir que aquilo que você quer venha para você. Está vindo para você, está vindo. Aí você fala, não quero. Aí você começa a achar que está demorado. Aí você começa a achar que não sei o quê. Então, o que é a vida, né? No geral. Os ciclos e a gente falando de evolução. É você deixar ir. Deixa ir aquilo que não serve mais. Deixa. Desapega. Aí vai embora. Aí abre espaço. Aí tudo aquilo que você quer está vindo para você. Então essa é a lei, ela funciona assim, ela vai sempre levar o que não serve mais, no bom sentido, né? Aquilo que você já aprendeu, aquilo que já não te agrega mais, aquilo que você fala, não, isso aqui já é suficiente. Então essa lei começa a operar, porque essa lei começa a retirar para abrir espaço. E então você começa a ter novas ideias, você começa a querer fazer outras coisas, você começa a ver a camisa branca, você começa a criar outras coisas. Então nesse movimento, esse movimento está acontecendo por quê? Porque o seu ser já está trazendo as novas coisas para você, elas têm que vir para você. E o seu trabalho único é permitir. Então eu estou aberta, você tem que se colocar, eu me permito receber a abundância do universo, né? Eu me permito receber, você vai se colocando nesse estado. E aí você vai criar as coisas que você necessita para o seu momento. Então você está em modo permissão, você está no modo disponibilidade, como eles nos ensinam, né? Eu tenho que estar disponível, 24 horas por dia. Porque eu estou servindo. Então, o meu trabalho aqui, né, o comando do Leonino é servir. Então, tudo que a gente aprende, tudo que a gente está fazendo, a gente transmite, a gente ajuda os outros a também fazerem da forma mais simples que puder. Então, é tentar também trazer a linguagem
mais apropriada, aquela que nós conseguimos aprender de uma maneira mais apropriada, mas também usando os comandos, porque os comandos, eles são padrões energéticos que criam formas, que criam na forma as coisas que são necessárias. Então, esses padrões energéticos, como, por exemplo, a gente sentir, intencionar e entender que existe lei da manifestação da energia, lei da atração, que não é uma coisa lá fora que você vai ficar arrastando as coisas para cá. É fundamental entender que as leis operam em nós mesmos. Então, nosso veículo, isso também foi uma coisa que eu compreendi, que o nosso veículo, aqui, o nosso avatar, ele é um coquetel de energias. Então, eu vou recebendo códigos, né? São códigos energéticos para N situações, para N momentos que nós estamos passando. Então, veio a necessidade de co-criar algo, nós temos necessidades no mundo físico. Então, nós criamos. Não pode ser uma coisa que fala, não, agora eu preciso fazer um curso. Eu vou ter que fazer 50 cursos. Você pode fazer curso. Nós temos o curso também de cocriação, porque a gente só quer de projetos, ou seja, para mexer com a sua área profissional, né? Para que você possa co-criar coisas também que atendam às necessidades, novas necessidades da nova terra e tudo mais. Mas para quê? Para te trazer insights, para te trazer e também trazer esse movimento energético. Por quê? Porque aí nós começamos a co-criar coletivamente, que é um dos objetivos do nosso trabalho. Mas voltando à cocriação individual, é você focar na sua energia e manifestar as coisas da maneira mais simples. Por quê? Porque quando a gente acha que isso vai exigir um trabalho fenomenal, né? Que tem uma coisa assim de outro mundo, a gente cria uma crença. Então você cria um obstáculo. Você cria um obstáculo, porque você já inviabiliza qualquer coisa. Né? E isso acontece por quê? Porque no mundo material físico, nessa Terra, as coisas cada coisa foi colocado um preço, um valor. Então isso criou na mente das pessoas o que é barato, o que é caro, o que pode, o que não pode, o que... E isso não existe. Então isso você também tem que tirar da mente, limpar da mente. O que significa? Uma coisa custa 30 mil, uma coisa custa 30 reais. Quem inventou esse número foi o ser humano. Então ele deu uma dimensão de que isso é caro e que isso é barato. Mas na cocriação não existe isso. Na cocriação não existe, porque você não está vendo se é caro ou barato. Você está vivendo aquela experiência. Então muitas vezes a gente fala, mas isso aqui você pensa no preço. Mas você pode de repente ganhar. Você pode receber de presente. Aquilo pode aparecer de uma outra forma no seu mundo. Então não sabemos por quê. Porque a partir do momento em que você criou aquela camisa que custa 600 reais, 1.000 reais, você criou, não importa quanto custa. Isso aconteceu comigo também. Então eu criei uma calça, ela custava 1.000, aí de repente ela apareceu por 300. Aí a moça falou assim, não, só hoje só tem esses dois modelos e custa 300. E era perfeito, era exatamente aquilo que eu tinha. Então entenda como as coisas acontecem. Então não existe essa dimensão de caro ou barato. Existe aquilo que você intenciona criar, co-criar, que é necessário. Obviamente não estamos falando de vaidade, não estamos falando de ficar criando um monte de coisas e bagunçando a nossa vida, mas aquilo que vem de dentro, né, aquilo que é necessário e vem da nossa alma, a gente vai co-criar e aquilo vai aparecer no seu mundo, independente de quanto custa. Porque isso foi criado pelo ser humano, a questão dos preços. E isso também é uma crença, um sistema de crenças, que a economia também vai mudar. Então temos que atentar, porque isso também não. Numa nova terra, as coisas não vão ser dessa maneira, que alguém coloca um preço e cria na mente da pessoa um obstáculo. Você fala, então isso é impossível. Né? Então isso tudo são sistemas de crenças. O importante na cocriação é você focar naquilo que você quer criar. Esqueça quanto custa, esqueça se existe,
Esquece. Você sente aquilo, você percebe aquilo e você vive aquilo. Criou. Então nós estamos o tempo todo co-criando, conscientemente ou não. Então a importância de a gente estar consciente. Porque senão a gente vai criar aquilo que não quer. Também do mesmo jeito. Né? Se você vive uma experiência, eu estou vivendo uma... Então o importante é sempre você estar com a vibração elevada, energia alta, frequência. A alta frequência não vai co-criar nada se não tiver uma frequência elevada. E aí você vai fazer esse movimento interno primeiro, né? E vai entrar nesse movimento energético, porque é a partir de lá que você vai manifestar. Então aí é a manifestação da sua energia dentro do seu processo interno para ele se manifestar na forma, no mundo externo. Então não vamos complicar a cocriação, né? A cocriação, o que acontece? Se nós estamos existindo, nós estamos vivendo, estamos o tempo todo fazendo isso. Então, quando a gente começa a caminhar conscientemente, a gente entra num fluxo. E nesse fluxo, nesse flow, você começa a perceber as coisas rapidamente, aquilo que sim, aquilo que não, né? Então, você vai, é como se fosse caminhando no mundo, co-criando livremente, sem obstáculos e sem as barreiras da mente. Por quê? Porque aí você está atuando através da consciência. Então esse é o desafio. A mente é todo obstáculo. A mente cria definição, cria preço, cria senão, cria isso sim. Né? Ela vai sempre dimensionar as coisas através da sua crença, da sua experiência. Se você tem crença e experiência, ela vai dimensionar por ali. Então, para você ir eliminando isso, você tem que estar cada vez mais consciente. Então, conscientemente eu falo, não. Quando alguém fala, não, mas está... Eu nem escuto, entra para um lado e já saiu. Porque eu transmuto automaticamente aquela mensagem. Por quê? Porque aquilo no meu, não bate, não tem sistema, não tem essa crença dentro. Então, ele já passou, foi embora, ok, e eu continuo. É como se aquilo nem existisse. Então, o importante é a gente estar no nosso centro para construir a nossa vida com base na nossa realidade interna. Então, essa é a cocriação da nossa realidade, como se fala, né? Hoje nós podemos cocriar a nossa realidade. Por quê? Porque a gente está imbuído dessa capacidade e só precisamos estar conscientes do nosso poder. Então, esse é o poder. O poder é de você sentar agora. Se você está vivendo uma situação, você vai sentar. Não está confortável? Você vai sentar agora e você vai criar uma nova realidade. Por mais, não importa qual você esteja vivendo, você vai sentar e vai começar a criar internamente uma nova realidade, onde tudo está funcionando, onde você está prosperando, onde você está fazendo, onde está acontecendo, onde está tudo bem. Então, esse sinal que você emitiu para o universo, ele já foi recebido, porque não existe, será que ele recebeu ou não? Não existe. Então, você fez esse movimento, o universo recebeu. E aí começa a operar, porque você praticou a lei da manifestação, aí o universo começa o quê? A trazer coisas. Então, você não tem que fazer mais nada, porque ele vai te trazer. Você tem que desapegar completamente daquilo que você criou, percebeu, fez ali no seu processo. Você desapega totalmente. Porque você não está fazendo aquilo porque você quer, entende? Você está fazendo porque você está usando a sua imaginação, a sua capacidade interna para transformar a sua realidade. Então não tem equívoco, não tem nada errado. Isso faz parte. Faz parte porque nós somos co-criadores. E esse é um mecanismo que nós podemos utilizar para nós mesmos, não tem nenhum erro, não tem nenhum problema. É o próprio mecanismo de manifestação das coisas através do nosso veículo. Então, o que todo o trabalho de energia nos ensina é justamente isso.
que aí a gente pode trabalhar essa energia para manifestar na forma uma coisa mais harmoniosa, uma vida mais plena, sem elucubrações da mente, sem crenças limitantes, sem sacrifícios de uma mente analítica que fica te dizendo o contrário. Por isso que o mundo material físico ficou totalmente... As pessoas não cooperam. Então, por exemplo, numa nova Terra, a cocriação coletiva, ela vai ser fantástica. Por quê? Porque tem pessoas cooperando. Então eu vou começar a fazer uma cocriação e daqui a pouco eu encontro rapidamente algo da minha cocriação que outro também está fazendo. E não é que a gente vai brigar pelas coisas, mas é em conjunto. Em conjunto significa que todos vão prosperar. Porque aí ninguém está intencionando ser melhor que ninguém, o famoso, né? Eu quero ser melhor que os outros, meu produto é melhor que os outros. Isso deixa de existir, porque isso são crenças limitantes de um mundo de separação. Um mundo onde as pessoas brigam entre elas, concorrem com produtos, concorrem com serviços, sendo que no universo não existe concorrência, existe abundância, existe capacidade de todo mundo cocriar. Então a ideia da cocriação coletiva é eliminar ou transmutar. Eliminar talvez não existe no universo, a gente não consegue eliminar nada, a gente consegue transmutar, transcender, modificar, ressignificar as crenças limitantes. Então, quando essas crenças limitantes desse mundo material são ressignificadas, ou seja, as pessoas soltam essas coisas de que não pode, de preços, de preço alto, preço baixo, não sei, solta todas essas questões de valores e permite que a cocriação aconteça para todo mundo. Então aí você vai ter um novo sistema de crenças, entre aspas, né, que valoriza o ser humano, que permite que o ser humano seja ser humano, que ele tenha as suas coisas também, que ele possa manifestar as suas coisas com facilidade, sem esforço. Então é como se dissesse, pede para esses, hoje 8 bilhões de pessoas, né? Então pede pelo menos para... Você imagina que de 8 bilhões, 7 bilhões estão segurando. 7 bilhões são resistentes à mudança. Então a ideia é pedir que todos soltem esse sistema, velho sistema de crenças, aí tudo funciona. Aí você mudou completamente, aí você vai perceber a manifestação, a cocriação, ela vai se tornar algo magnífico, porque aí todo mundo está colaborando, todo mundo está unido para cocriar o quê? Um planeta civilizado. Porque a ideia não é só a gente ficar cocriando roupa ou sapato, ou o que quer que seja. A ideia é a gente, desse trabalho na Nova Terra, a gente cocriar um planeta organizado, um planeta arborizado, um planeta digno, né? Onde as pessoas tenham qualidade para suas vidas, com alimentos bonitos, dignos, saudáveis, tudo funcionando. Então a cocriação, ela é para isso, não é para simplesmente coisas para vaidade, né? A ideia não é essa. A ideia é para atender às necessidades que nós necessitamos, todos nós necessitamos de coisas, mas com dignidade, com beleza, com harmonia, com equilíbrio, sem destruir o meio ambiente, né? Obviamente que a gente não vai cocriar coisas que a gente está destruindo o meio ambiente. Então, cocriar conscientemente significa isso, significa que você pode cocriar algo, mas sempre pensando naquilo que você está cocriando, se ele vai contribuir para você, tudo bem, e não vai prejudicar o meio ambiente, não vai prejudicar pessoas, não vai comprometer o ecossistema. Então a cocriação ela vai passar por muitos filtros, porque quando nos tornamos conscientes, ela passa por muitos filtros. Inclusive eu senti o tecido ali. Por quê? Porque eu senti não um tecido sintético, nada de tecido, senti um tecido natural. Então é isso, é mais ou menos isso, é a gente se tornar tão consciente a ponto de a gente não permitir a entrada de algum produto que danifique o meio ambiente, que seja prejudicial à saúde, que seja essas coisas. Obviamente que a gente não consegue hoje ter toda essa possibilidade, porque nem temos esses produtos
disponíveis, né, com essa qualidade do planeta, né? Mas alguns já temos, alguns produtos já mais naturais nós já temos em vários setores. Então a ideia da cocriação é a gente sempre buscar cocriar aquilo que faz bem para todo mundo, que faz bem para nós, que faz bem para o outro, e que nós merecemos e temos que, né, cocriar, porque faz parte, a gente está vivendo aqui nessa dimensão, mas a partir de uma dimensão de consciência mais elevada. Então aí você passa a ter uma cocriação mais correta, né, mais objetiva, mais organizada e menos prejudicial. Então vamos cocriar e vamos permitir que a lei da atração atraia. Ou seja, você está atraindo aquilo que você é. Você está atraindo aquilo que você quer cocriar algo, mas está em linha com quem você é. Então a sua assinatura vibracional, ela vai definir isso, ela vai vibrar isso. Então não tem que ir lá fora, ficar procurando em todas as vitrines. Faça o trabalho interno, intencione, faça a sua própria pesquisa interna, veja aquilo e aí você permite que aquilo venha até você, sem fazer o esforço de ir buscar ou ficar procurando. Porque aí entramos numa lei da oferta e da procura, e não é esse o objetivo, né? A lei material. Nós estamos fazendo um movimento de cocriação para que a gente possa entender como funcionam as energias dentro de nós e aproveitá-las da melhor forma possível para as nossas vidas e para as vidas de todas as pessoas. Então vamos cocriar conscientemente, com alegria, com tranquilidade, e uma orientação também é não fazer um monte de cocriações ao mesmo tempo, mas fazer uma a uma, como se não está treinado muito nisso, fazer você percebe uma, aí você cocria, você percebe outra, aí você cocria, e não amontoar as coisas para não complicar, né? Porque aí você acaba não compreendendo o processo e o importante é compreendê-lo. Porque aí quando você compreende, você entende que não existe, que a lei está operando. Então aí você passa a ter domínio, porque você tem que ter mais domínio, porque você sabe que você está fazendo, o que você está fazendo está cocriando o tempo todo a sua realidade. Ok? Então vamos com sabedoria cocriar as coisas. Gratidão.